eu quero que você abra sua Bíblia aí, ou ligue o seu celular, enfim, você que está assistindo na televisão, abra o tablet, o computador, enfim, abra metade da tela no computador, ou abra a Bíblia física no Salmo 39. Salmo 39, irmão. Diz assim a palavra de Deus: ouça o que o Senhor tem a falar ao seu coração. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça à minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se um fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Meus amados, este texto, este salmo, trata do momento em que o escritor estava passando por dificuldades, por dores, por preocupações. E ele fica inquieto com a brevidade da sua vida. Ele se preocupa com o fato de que as inquietações que ele tinha também tinham tempo para terminar, e a preocupação era: até quando eu vou sofrer? Ele chega a perguntar para o Senhor: Senhor, quais são os dias da minha vida? Quantos são os dias da minha vida? Por quanto tempo eu terei que sofrer essas dores, essas angústias, essas pressões? Existem, no contexto do salmista, inimigos externos, inimigos internos, pessoas maldosas, problemas de saúde, enfim. Havia questões na família. E agora Davi se coloca diante de Deus questionando sobre o tempo da sua vida em razão das angústias que ele carregava em si. E aí talvez você esteja nessa live aqui pensando assim: a minha vida também está assim. Quantos serão os meus dias, Senhor? Por quanto tempo eu terei que sofrer? Por quantos dias terei que passar por aflições, por angústias? Quantas serão as más notícias? Pois é, nós vivemos esse tipo de coisa. Nós vivemos dores aqui, vivemos inquietações, problemas.
ansiedades as mais diversas. Sim, nós somos falhos, imperfeitos, inquietos, somos limitados. E nós, em nossa inquietação, por vezes, agimos de uma forma equivocada. Você está enfrentando uma dor, uma dificuldade, um desafio, agora. Porque era isso que o salmista vivia no Salmo 39. Interessante que, num dado momento, ele fala, olha, a gente procura, a gente tenta alcançar, a gente trabalha, a gente quer conquistar, mas tudo à nossa volta é vaidade. É interessante como a gente se inquieta com vaidades. Seja o que as pessoas pensam de nós, em razão do nosso caráter, seja na conquista insaciável daquilo que se pode comprar com dinheiro, seja nos posicionamentos sociais. E por vezes a gente vive nessa loucura, tentando esta aceitação, esta aprovação de quem está à nossa volta, e o nosso mundo está ruindo. Pode ser que a nossa casa esteja com dores, com angústias, com provações. Pode ser que tudo até à nossa volta esteja bem, mas aqui dentro a gente esteja como Davi, perguntando, Senhor, quantos são os meus dias? Qual é a soma dos anos que tenho que passar sobre a terra? Em razão de lutas, de adversidades, de inquietações. E eu quero olhar para esse texto, porque esse texto nos ensina. Deus nos ensina por meio deste texto. Princípios para enfrentar os problemas da vida. Nós temos aqui princípios importantes, relevantes, que nos ajudam a enfrentar o dia mau. É interessante que a palavra de Deus nos orienta em todas as áreas, em todos os sentidos. E a primeira reflexão que eu quero trazer ao seu coração a respeito de como enfrentar os problemas da vida, a primeira lição se encontra nos versos 1 e 2. Vamos ler? Diz assim, ó: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Em primeiro lugar, se você está enfrentando dias difíceis, dias de lutas, evite murmurações. É isto que o salmista está dizendo. Especialmente na frente daqueles que não professam a fé no Senhor Jesus. Guarde a sua boca, guarde o seu coração. Cuidado com o que você expressa, irmão. É interessante como num mundo cheio de desafios, nas mais diversas áreas, não são poucas as vezes que nós somos tentados a falar para qualquer pessoa de todas as nossas dores. E a palavra de Deus fala claramente: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Eu vou colocar uma mordaça na minha boca para que eu não reclame da vida, para que eu não dê mau testemunho para o outro, para que eu não contamine meu próprio coração por meio das más palavras. É interessante como nós deixamos de agir na direção adequada, deixamos de pensar aquilo que precisa ser pensado apenas para reclamar. Ou isto só acontece comigo, irmãos? Depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom, não é verdade?
A gente reclama daqueles que compõem a nossa família. A gente reclama do emprego, a gente reclama do salário, a gente reclama daquilo que temos, a gente reclama da igreja, a gente reclama. E a palavra do Senhor está dizendo para nós, guarda o seu coração. Cuidado com o discurso que você constrói acerca da sua própria vida, em primeiro lugar, porque isso é um pecado diante de Deus. Em segundo lugar, porque você está envenenando o seu próprio coração. E em terceiro lugar, porque você dá mau testemunho a quem está perto de você. Crentes andando cabisbaixo, sem esperança, com o rosto fechado, como se servissem a um Deus morto. Chega de murmuração, irmãos. Chega de reclamações as mais diversas. Fico eu a pensar. Imagine a situação de um ratinho, um camundonguinho, bem pequenininho, daqueles que, uma vez ou outra, por uma questão da vida, pode aparecer na casa de alguém. Eu sei que existem pessoas aqui pensando, Jesus tem misericórdia. E imagine então que alguém vendo o ratinho em casa, ache logo uma vassoura. Porque precisa bater no ratinho para o ratinho sair de casa, não é assim? Vocês imaginem se o ratinho ficasse assim, parado no canto da parede, dizendo assim, meu Deus, que vassoura grande. Meu Deus, como eles gritam. Isso está me angustiando. Isso está me afligindo. Parado na reta da vassoura. Essa reclamação do ratinho não geraria benefício algum, não é verdade? Mas muitas vezes nós somos o ratinho reclamando das vassouras, parados no canto da parede. É por essa razão que o salmista fala, guarda sua boca. Se você não vai edificar com o que você vai falar, irmão, então não fala nada. Os seus filhos são uma bênção. A sua esposa é uma bênção, um presente de Deus. O seu marido é aquele que o Senhor escolheu para caminhar contigo para sempre. O seu carro pode não ser o melhor do mundo, mas é o seu. O seu pastor tem falhas, mas te ama. A sua igreja pode não ser a ideal, porque a igreja ideal é só quando o Senhor vier nos buscar. Aí vai ser ideal. Mas é uma igreja que te acolhe, que prega a verdade do evangelho, da palavra. Ô irmão, chega de reclamar. Você já reparou que você reclama todos os dias? E a palavra do Senhor nos desafia a amordaçar, a colocar um freio na nossa boca, especialmente perto dos ímpios. A palavra de Deus diz que acaso pode nascer frutos bons e frutos ruins de uma mesma árvore? É claro que não. Quais são os frutos que você tem produzido com aquilo que você fala? O que seus filhos têm ouvido de você? Seus netos? Como é que tem andado o seu humor? Ou você simplesmente diz para si, eu ando triste, eu ando arruinado, eu ando cansado. Eu estou angustiado, eu não sei como vou resolver isso. Talvez esteja chegando o momento de aprender que a primeira forma de lidar com os dias difíceis é guardar a boca, a fim de que você não peque contra Deus, não envenene o seu próprio coração e não dê mau testemunho a quem está ao seu lado. Mas em segundo lugar,
Os versos que vão do 3 ao 5, eu quero te convidar a ler comigo. Versos do 3 ao 5. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a minha própria língua. Agora ele diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. É interessante que agora o salmista fala. Ele geme. Ele até questiona. Ele reclama. Mas ele faz isso diante de Deus. O segundo passo para que nós possamos enfrentar o dia mau é suplicar a Deus. Suplicar. É interessante como nós reclamamos da vida, reclamamos dos filhos, reclamamos do marido, reclamamos da esposa, reclamamos do emprego, reclamamos da nossa conta bancária, reclamamos para todos. Mas não falamos para Deus, está doendo. Eu não sei o que eu faço para controlar minha mente, Senhor. Eu não gostaria de ter no coração esse sentimento, mas eu o tenho. E o segundo passo para a gente enfrentar os piores dias da nossa vida é de joelhos. Mães de joelhos, filhos de pé. Crentes de joelhos, igreja de pé. Pais de joelhos, família de pé. O desafio para nós é clamar, é suplicar, é orar. Aquilo que você quer falar com alguém, que você precisa falar com alguém, em primeiro lugar precisa ser ouvido pelo próprio Deus, pelo seu Pai, que te vê em secreto, que fala com você em secreto e que no secreto responde às suas orações. O texto diz que quando o salmista faz isso, o coração dele começa a pegar fogo. Que metáfora linda, né, irmãos? Eu imagino que longe de Deus o coração seja gélido. Mas em oração, mesmo com os mesmos problemas ao redor, quando nós suplicamos, o coração pega fogo. No sentido de sentir a presença de Deus, no sentido de ouvir a resposta do Senhor. Eu quero desafiar você a orar pela sua casa, orar pela sua vida, orar pela sua família. Pastor, mas os meus filhos já estão grandes. Sim, então eles precisam ainda mais de orações. Porque filho criado é trabalho dobrado, não é assim? Pastor, mas os meus filhos já se casaram. Não estão nem na minha casa. Então coloque-se de joelhos, clame ao Senhor pela felicidade, pelo casamento que agrada a Deus. Ore pelos seus netos, irmão. Ore por aquilo que dói no seu coração. Suplique a Deus. Reclamar não é o primeiro passo. O primeiro passo é guardar a boca. Mas quando você abrir a sua boca, que seja para abri-la na presença do Senhor. É uma questão de emprego? Coloca diante de Deus. É realização profissional ou acadêmica? Clame ao Senhor e faça a sua parte. São relacionamentos que estão abalados, marcados por dores as mais diversas?
Coloque isso diante de Deus. Ore. É uma questão de saúde? Um laudo médico que deixou você preocupado? É uma resposta de um juiz ou de um processo? Não reclama disso com alguém, fala para Deus. Em vez de dizer na fila do banco, mas o meu processo, eu estou com um processo para sair e ele demora tanto. Coloque o seu joelho no chão e fale, Senhor, eu estou precisando que essa resposta aconteça. Antes de dizer, a minha reunião foi reagendada, eu precisava dessa porta aberta para o seu sócio. Coloque o seu joelho no chão e diga, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso dessa porta. Então eu peço ao Senhor que o Senhor abra. Talvez tenha chegado esse tempo, sabe, irmãos? Quanto mais dificuldade na vida, quanto mais provações, mais de joelhos nós devemos estar. Independente de você estar começando na fé agora, ou de já ter uma longa jornada na fé, quero desafiar você a enfrentar os seus problemas em oração. E é interessante que nós temos dificuldade de aprender aquilo que já foi provado e comprovado. Quer ver uma experiência? Olhe para o passado agora. Para os anos de vida que você tem, sejam eles quais forem. Lembre da pior crise, da pior dor, do pior momento. E lembre como você agiu, se você não ficou pertinho de Deus, orando mais, clamando mais, acordava de madrugada para orar, aproveitava meia hora do almoço para orar, almoçava em meia hora e meia hora orava. Só que depois o Senhor te fez vencer, te fez superar, te fez caminhar. E hoje, pode ser que você tenha esquecido. E a minha palavra para você é ore. Até que o seu coração pegue fogo. Até que você sinta de fato, perceba de fato a presença miraculosa do Senhor. Gerando em você paz, esperança, tranquilidade e respostas. Está difícil? Guarda o coração. Guarda a sua boca. E compartilha com o Senhor, suplicando, chorando. Pode ser que as suas orações estejam um pouco marcadas por lágrimas. E esteja na hora de você chorar na presença do Senhor. Pode ser que os seus problemas familiares tenham sido enfrentados muito secamente, muito racionalmente. Talvez tenha chegado o tempo de chorar na presença de Deus. Chorar pela sua esposa, chorar pelo seu marido, chorar pelos seus filhos, chorar pela sua igreja, chorar pelo Evangelho de Jesus, chorar pelas almas que caminham longe da graça, longe do caminho do arrependimento e da salvação. Suplicar. Suplicar. Existem pessoas que se habituam a reclamar. Estou cansado, estou desanimado, não quero mais nada, é assim mesmo. Em primeiro lugar, guarda a sua boca. Em segundo lugar, se coloca de joelhos, irmão. Mas nós temos um terceiro passo. Pedagogicamente falando, nós normalmente fazemos isto. Há um terceiro passo. Os versos 6, 7, 8 nos dão esse terceiro passo. E eles nos dizem assim. Com efeito, passa o homem como uma sombra.
Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. E ainda o verso 12. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, e não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Lindo esse texto. Nós devemos guardar a nossa boca diante do dia mau, diante do dia terrível. Nós devemos suplicar ao Senhor, chorando até que o nosso coração pegue fogo. Nós devemos esperar em Deus. O texto fala lindamente. Emudeço, não abro os meus lábios. O verso 7 diz assim: e eu, Senhor, que espero? E ele mesmo responde: o Senhor é a minha esperança. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor não rejeita um coração contrito. O Senhor responde. O Senhor vai falar com você. Nós podemos esperar em Deus, confiar no seu poder, confiar no seu amor, confiar na sua graça, confiar na sua soberania. É Ele que controla todas as coisas. O nosso papel diante do dia mau é calar a nossa boca para não dar mau testemunho, para não envenenar o próprio coração e para não pecar contra Deus. Suplicar ao Senhor, orar, irmão, orar. E confiar. Ele é a nossa esperança. Pastor, mas calma aí. A situação em que eu estou não tem saída, não tem escapatória. É mesmo, irmão? Porque eu creio no Senhor, que tem poder ilimitado. Eu creio no Senhor que abriu o mar. Eu creio que estes relatos da palavra de Deus são verdade. A Bíblia é inerrante. Nós cremos que de poucos pães e peixes foram alimentadas multidões. Nós cremos em milagres, em intervenções. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Hebreus capítulo 13, no verso 8, é o mesmo e assim será para sempre. Espere em Deus, irmão. Em nome de Jesus. Espere em Deus. Todas as vezes que eu falo da esperança no Senhor, algo me aquece a alma. Porque nós somos desafiados a confiar nesse Deus, irmãos. Porque o cenário é calamitoso mesmo. Estava conversando hoje de manhã com uma amada irmã, aos 83 anos. E pessoas dessa idade viram transformações profundas e para pior na sociedade. E ela relatando, abrindo o coração para o pastor dela, ela falou para mim assim: pastor, esse mundo está muito difícil. Parece que está tudo de cabeça para baixo, pastor. E eu falei: filha, está tudo de cabeça para baixo. Mas existe algo que está no seu lugar, que é o trono do Senhor. Nós podemos esperar em Deus. E a nossa esperança não se limita a esta vida, porque nos diz o apóstolo Paulo que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a este mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E eu, Senhor? O que eu espero? Talvez você esteja fazendo essa pergunta agora. Diante de uma causa na justiça, diante de um laudo médico, diante de dores e mágoas, diante de abandonos e violências,
diante de situações as mais diversas, de dores as mais profundas. E eu, Senhor, o que eu espero? E se você está fazendo essa pergunta, eu quero responder para você. O Senhor é a sua esperança. E se nessa vida aqui não for resolvida, essa dor, o motivo que te faz andar angustiado, preocupado, de cabelo branco, perdendo sono e fome, e se não se resolver aqui? Vai se resolver. Nem que seja na eternidade, irmão. Eu creio que Deus tem poder para restaurar aqui. Eu creio que Deus tem poder para fazer um milagre aqui. Mas se Ele resolver não fazer o milagre, haverá o dia em que este mal não vai acompanhar a nossa história. Haverá um dia em que nós vamos estar sãos, não marcados pelo pecado, não marcados por tentações. Haverá apenas nós, os nossos irmãos queridos, lavados e remidos no sangue de Jesus, e o nosso Deus recebendo todo louvor, toda honra e toda glória. Sejam alentados nessa esperança. Meu irmão querido, o dia é difícil? Eu creio. É difícil mesmo. Ou você acha que ser pastor da igreja mais antiga do Brasil é fácil? Não é fácil, irmão. Mas sabe o que eu faço? Eu fecho a minha boca. Eu coloco uma mordaça na minha boca. E quando preciso colocar algo, eu coloco diante de Deus. Falo, Senhor, está doendo aqui. Senhor, intervém ali. Senhor, opera um milagre. E eu espero. Sim, fato, às vezes nós rateamos. Porque eu sou como você, irmão. Nós somos iguais. Feitos de carne e de osso, com a mesma herança de Adão, nós também rateamos. Por isso que não existe palavra para você, a palavra é sempre para nós. E o Senhor nos desafia. Vamos parar de reclamar um pouquinho? Para um pouquinho. Vamos pensar só em hoje. Reclamou de alguma coisa hoje? Reclamou? Até você dormir, você não vai reclamar. Jejum de reclamação. Jejum de lamúria. Jejum de não aguento mais, de estou cansado, de estou estressado, de estou chateado. Jejum. Mas você vai se colocar de joelhos. E vai colocar isso que dói na presença do Senhor. Você vai viver a realidade do salmista. Eu faço a minha oração e espero. De forma que, em paz, eu me deito e logo pego no sono. Você vai esperar em Deus. Basta ao dia o seu próprio mal. Então você vai esperar em Deus. O salmista diz, diante da tua presença, Senhor, eu sou como nada. De fato. É por isso que nós podemos esperar naquele que é eterno. Como enfrentar o dia mau? Como enfrentar dias difíceis? Para de reclamar. Para de ser chato, irmão. Às vezes a gente é chato. Para de ser chato. Para de reclamar. Olha para aquilo que Deus tem te dado, irmão. Oh, irmão querido. Olha o que você tem. Olha o que Deus te deu. Dá uma olhada no obituário do jornal. Dá uma olhada lá. Quantos nomes de pessoas que partiram. E se alegre, porque o seu nome não está lá, irmão. Para de reclamar. Guarda o coração. Mas exponha a sua dor para o Senhor. E espere.
A palavra de Deus diz que aqueles que esperam do Senhor não serão envergonhados. Salmo 25. Envergonhados serão os que procedem traiçoeiramente. Espera em Deus. Mas a gente espera em Deus conforme o Salmo 40, que é o salmo seguinte. Espera confiantemente pelo Senhor. Porque a gente sabe que Ele vai se inclinar, Ele vai olhar, Ele vai descer a nossa direção, Ele vai, assim como este verbo no hebraico significa que o Senhor vai se dobrar, assim como um pai se dobra a um filho pequeno. Espera confiantemente pelo Senhor, porque Ele vai te ouvir, Ele vai intervir. Então os nossos dias difíceis são assim, vividos de fato com muita intensidade, mas guardando a boca, abrindo o coração diante de Deus e esperando nele. Ele tem poder, Ele pode fazer. E se Ele quiser, ninguém resiste. O diabo não resiste, o mundo não resiste. As circunstâncias não resistem. A falta de lógica não é capaz de impedir o agir de Deus. Espere em Deus, irmão. Espere em Deus. Espera em Deus, amada. Espere em Deus. E se não passar aqui, vai passar na eternidade, irmão. Eu creio nisso. Eu vivo essa esperança. E eu quero que você seja inundado por essa esperança chamada Jesus Cristo. Ele venceu a morte. E nos dá a certeza de que nós vamos vencer também. Eu quero te dar a oportunidade, então, de fechar os olhos e falar para Deus agora. Senhor, eu reclamei porque está doendo assim, assim e assim. Fala para Deus aí agora. Fecha os olhos. Esse é o momento nosso com Deus. Fala para Deus do que você reclamou. Onde doeu. Expõe para Deus aí. Senhor nosso Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos nos arrepender, Senhor, porque por vezes nós pecamos por falar o que não devemos falar. Por reclamar, por murmurar, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe que nós somos pequenos, frágeis. Somos limitados. Mas nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê condições de ter no rosto um sorriso de Cristo, a luz de Cristo brilhando e não apenas uma boca que murmura, que reclama. Deus, em nome de Jesus, transforma o nosso rosto. Transforma o nosso discurso, a fim de que nós não pequemos contra o Senhor, a fim de que não envenenemos o nosso próprio coração e a fim de que não venhamos a dar mau testemunho, Senhor. E no lugar de falar o que não devemos para qualquer pessoa, que nós possamos abrir o nosso coração diante do Senhor, colocando diante de Deus as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas mazelas, as nossas preocupações, o motivo da nossa dor, da nossa ansiedade, da nossa preocupação. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos coragem, Senhor, para admitir essas coisas diante do nosso Pai. Faz isso conosco. Nós queremos nos quebrantar diante do Senhor. E uma vez quebrantados, clamando por perdão, nós queremos sentir o nosso coração aquecido como os discípulos de Emaús. Como salmista no Salmo 39, nós queremos sentir o aquecimento do Senhor no nosso coração. Então dá-nos momentos com o Senhor, momentos em que nós possamos te buscar e enxergar no Senhor as respostas, buscar no Senhor o alento, a esperança. E nos dá condições, Senhor, de uma vez orando, confiar naquilo que o Senhor promete,
Confiar que o Senhor é o Deus que controla todas as coisas. Confiar que o Senhor tem a nossa vida na palma das tuas mãos. Confiar que tu és o Deus do universo. Confiar que tu és aquele que domina todas as coisas, que tem as chaves da morte e do inferno. Deus, em nome de Jesus, nos faz esperar com paciência no Senhor. E nós te clamamos, Senhor, apressa os teus dias. Porque os nossos dias têm sido maus. Nos dá a certeza de que o Senhor é o Deus que intervém, que tem poder para mudar, para restaurar, para reconstruir, para alterar o rumo das coisas. Faz isso, Senhor. E alenta-nos assim. E dá-nos uma noite feliz, abençoada, pacificada pelo Senhor. Uma noite cheia de esperança. Enche o nosso coração de esperança. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, a nossa esperança. Amém e amém.